Ciro Gomes quebrou o silêncio depois de 7 meses e voltou a criticar Lula. Em um evento em Lisboa, na última sexta-feira, o pedetista disse que o presidente não foi inocentado pela justiça. E como é que nós vamos fazer? Deu certo isso? É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado. Ciro Gomes, que foi ministro da Fazenda no governo FHC na década de 1990, criticou o arcabouço fiscal proposto por Fernando Haddad. O Brasil não tem caminho nenhum. Por quê? Porque não tem projeto, o Brasil não tem projeto para nada. Isso o Bolsonaro é uma tragédia, mas meu amor, cadê o projeto anterior que a gente tinha e não tem mais? Percebe? Não tem mais projeto para nada. Ciro afirmou mais uma vez que Lula é responsável pelo que chamou de reacionarismo. O ex-candidato à presidência disse também que o atual chefe do executivo não tem compromisso com a mudança. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Paulo, o que você achou desse retorno de Ciro com tantas críticas a Lula? Será que essas críticas não chegaram tarde demais? O Ciro, né, ele representa uma tradição muito democrática, né? Lembra-se que o irmão dele jogou uma retroescavadeira contra manifestantes. Então eles têm toda essa ênfase, esse jeito forte de falar, e ele até disse umas verdades. Mas é estranho que o Ciro só tenha percebido isso agora. Depois do Lula ter aí 50 anos de carreira, ser quem é, ter feito o que fez, o Ciro disputou uma eleição contra ele e só descobriu isso agora, Ciro. Você é um dos responsáveis, rapaz, por esse cara estar aí no comando do Brasil. No segundo turno, o Ciro Gomes apoiou o Lula. É um das turminhas do L, da turminha que tinha o nojinho estético do grupo do Bolsonaro, ignorava a realidade de governo, porque acusava o Bolsonaro de construir uma ditadura. A realidade, todo mundo tinha liberdade, como disse Ana Paula, até para jogar futebol com a cabeça do presidente, com uma representação da cabeça do presidente. Diziam que ele estava destruindo as contas do Brasil. A redução da dívida em relação ao PIB foi brutal, voltou aos mais baixos patamares. O desemprego no Brasil, que eles diziam que tinha explodido, que Bolsonaro era responsável por um caos social, os índices de retomada de emprego eram altíssimos, numa velocidade enorme, o país que melhor se recuperava da pandemia. Então ignoraram a realidade e foram se juntar à turminha do nojinho estético, até por senso de pertencimento, talvez, algum interesse político futuro, e elegeram o Lula. Aí agora o Ciro aparece como quem não tem nada com isso, apontando o dedinho com a sua retórica retroescavadeira afiadíssima, potente, né, para demonstrar quais são os problemas do governo Lula. Eu acho até bom que ele o faça, é melhor do que ele quieto, mas sempre que ele fizer e eu puder, eu vou lembrar quem foi o Ciro Gomes no papel da reconstrução do Luiz Inácio, né, do Lula 3, esse Lula que está aí, que é o Lula mais sincero de todas as versões. É o menos embalado, é o Lula mais real, inclusive em sua ignorância e em seu autoritarismo. E, claro, o ambiente é um tanto diferente daqueles em que o Lula já governou o Brasil. Por isso, a chance desse governo dar certo, ela é muito pequena e fica cada vez mais evidente. E o Ciro, que é um político experiente, e em político experiente, se há uma coisa que a gente tem que notar é o instinto de sobrevivência. Considere sempre o instinto de sobrevivência. E o Ciro, como um bom rato de navio, já percebeu que o navio está para afundar e está procurando uma saída. Em entrevista concedida ao podcast Monarch Talks, em setembro do ano passado, Ciro Gomes previu com uma precisão surpreendente o que aconteceria nos primeiros meses do governo Lula. Vale relembrar. O que vai acontecer? Quer ver? Anote aí. O maior estelionato eleitoral da história do país. Porque ele está deixando o povo acreditar que todo o mal do mundo é o Bolsonaro e que nós vamos derrotando o Bolsonaro, o paraíso desce
com picanha e cerveja para todo mundo, o que é uma grosseira mentira. Ele não tem a menor noção do tamanho do buraco, da crise brasileira estrutural, do problema do engessamento das coisas para não deixar ninguém fazer nada se não tiver autoridade para fazer a mudança. E ele está agarrado num conchavo, meu irmão, que até ministro do Supremo já está sendo discutido quem é aqui em São Paulo. Sim, ele não decide nada do governo. Então vai Ele ser não o vai quê? decidir Vai ser nada. o quê? Ele vai entregar o Ministério da Fazenda para os banqueiros, igual o Bolsonaro, Fato. vai pegar essas políticas identitárias, entregar para o PT fazer discurso e botar negro na cadeia dizendo que defende negro, vai pegar o orçamento e entregar para o Centrão e ele vai passear no estrangeiro. Fazendo política externa, né? Fazendo de conta que é um estadista inocentado. E é o que está acontecendo realmente, hein, Silvio? Previu e ali, ó. Como bem disse o Paulo, ele só falou verdades, tanto em Lisboa quanto nesse podcast, onde ele profetizou, né? Ele antecipou. Algo que já era previsível também, né? Aqui na Revista Oeste, por exemplo, eu me recordo de uma capa que mostramos o plano de governo do PT tratado como uma ameaça, e de fato era, isso durante a eleição. Veja, o Ciro falou verdades, ponto. Agora, o eleitor brasileiro não entende político que age como biruta de aeroporto. Então o Ciro está dizendo isso agora e disse isso também já no final da eleição. Por quê? Primeiro, repito, não era difícil de prever. E segundo, ele joga uma pedra sempre que ele é esquecido. Ele precisa reaparecer para o público. É disso que se trata. Por isso que ele está atacando agora o governo Lula, como fazia no passado em relação ao Bolsonaro. É natural que ele faça isso. Agora o Ciro teve 3.600.000 votos. Disputou 4 eleições presidenciais. Foi o pior desempenho dele, a eleição de 2022, em relação às eleições anteriores. Ele foi ministro do Lula. Ele trabalhou no governo Fernando Henrique. E ele mesmo admitiu que estava na hora de colocar a viola no saco, para usar a expressão que ele usou. Acho que para o Ciro já deu. Augusto, gostaria de ouvi-lo também sobre as previsões de Ciro Gomes. O Paulo e o Ciro já disseram tudo. Ele realmente acertou. O diagnóstico está correto, as previsões também se confirmaram. Também acho que o Ciro não tem mais chances de disputar, por exemplo, a presidência da República. Isso aí acabou. Agora, eu achei interessante a menção aos eleitores do Ciro. Esses certamente estão decepcionados. Muitos deles não sabiam, né, até que ponto eles estavam prejudicando o Brasil ao fazer o L. Eles sabiam, os políticos sabiam todos. E isso mostra como começou a derreter cedo o governo Lula. A gente está aqui todos os dias dizendo a verdade, também para convencer pessoas que erraram a mudar de ideia. Então, os eleitores do Ciro que mudaram de ideia devem ser bem recebidos. Mudaram, reconheceram o erro, ponto. Os políticos, esses sabiam. O Lula está sendo Lula, né, mais do que nunca. Eu não tenho nada do que o Lula faz me surpreende. O PT para mim é uma referência. Eu sempre voto contra o PT. E acerto. Né? Durmo em paz, pelo menos, e não tenho o menor risco de me associarem a ladrões. Não gosto desse tipo de figura, especialmente. Os eleitores que se enganaram, que tratem também de se manifestar, esses sim. E, na prática, comecem a ajudar a resolver o problema real do Brasil, que é traduzido em fatos que ninguém comenta, nem muito menos contesta. Os presos políticos que existem aqui, em consequência de uma ditadura real, que está ignorando as normas legais e a Constituição, para que ministros do Supremo façam o que querem. É isso. Ana, fechamos a rodada com você. Olha, eu ia pegar exatamente esse ponto do Augusto. O Ciro, primeiro, ele esperou, né? Ele esperou janeiro, fevereiro, março, e agora que ele viu que a carreta furacão
está sem freio e pronta, né, para bater aí num muro de frente, não tem números no Congresso, não tem votos para passar pautas importantes, projetos importantes para eles, não para o país, para o projeto de poder deles. Agora ele se sente confortável, né, de ver que esse atual desgoverno não tem força. Agora, ele disse o que nós já dissemos durante o ano de 2022, né, alertando a possível volta do PT, e falou o óbvio. Né? Eu acho que falar o óbvio, ele, para usar aí a linguagem do dia a dia, ele choveu no molhado. Por que ele não disse, ele não mostrou exatamente isso que o Augusto mencionou, a ditadura do judiciário, as inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes? Ele poderia muito bem criticar o 8 de janeiro, criticar os vândalos, os criminosos, mas dizer que há presos políticos neste atual governo do PT. Por que ele não falou da CPMI do 8 de janeiro? Por que ele não falou da vontade da censura ser institucionalizada por um projeto de lei de um comunista no Brasil? Então, olha, ele falou o óbvio, esperou agora exatamente para tentar capitalizar naqueles que fizeram L, estão aí meio arrependidos e, né, não sabe para onde ir, porque se vai para a direita, vai para Tarcísio, vai para Bolsonaro, vai para Marcel Van Hatten, e aí se vai para a esquerda, vai para o PT, para o PSOL, para os comunistas. Então, acho que ele está tentando ver o que sobra aí no meio para um possível ganho político, mas como os meus parceiros, meus amigos aí já falaram, ele não tem mais capital político nenhum, está completamente esgotado. E chegar a essa altura do campeonato e falar o óbvio, aí é muito fácil.